Boa tarde a todos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Quero ler a palavra de Deus, cartas do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses, do capítulo 3. Esta carta é para aquelas pessoas que não acreditam, para que nós possamos entender o que significa a nossa vida, a nossa salvação. A nossa salvação não pode ser comprada por dinheiro, meus irmãos. Os nossos pregadores e obreiros e todos aqueles que estão sobre igrejas deveriam obedecer a Paulo, esta carta. Aí muda a situação. Vocês têm que olhar isso, nós vamos ter que olhar. Está escrito o seguinte, capítulo 3 de 1 Tessalonicenses, o 2 Tessalonicenses. Vamos ler direitinho aqui. Está escrito nesta Bíblia original a mesma coisa na original. Está escrito essas palavras. Nós temos que estar no capítulo 3 de 2 Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, fala que Jesus não vem agora, sem primeiro que o homem do pecado apareça. Este homem do pecado é o Deus dos judeus. Ele vem para trazer sinais, prodígios e fazer tanta coisa. Antes que aconteça esta vinda deste homem do pecado, não vem o nosso Jesus. Depois sim ele virá. Capítulo 3, 2 Tessalonicenses, no capítulo 3, eu quero ler apenas com vocês uns minutinhos. Escute a palavra de Deus. Por fim, fraternidade de Tessalônica, desejam que nós possamos concluir a nossa missão de anunciar a verdade a todos, disse Paulo, que mais escolas façam o mesmo trabalho que vocês. Peço ao Criador que nos livre dos homens maus. Veja bem, pois estamos em missão por todos, mas a fé não é de todos. O Senhor é justo. Eles o ajudará na evolução para que vençam o mal e não sejam enganados pelos falsos ensinos, pelos anticristos. Isso aí. Confiamos no Senhor que vocês estão fazendo e continuarão fazendo as coisas que ensinamos. Desejo que o Senhor guie suas consciências no amor até o reino. Peço em nome do Senhor Jesus Cristo que vocês evitem aqueles que, dizendo cristão, não seguem a verdade, bem como os inertes e ociosos que nunca ajudam em nada. Vocês sabem que devem seguir o nosso exemplo, disse Paulo. Amém. Porque nunca fomos inertes, mas sempre estamos trabalhando e produzindo. E nunca nós aproveitamos de ninguém, pois pagamos até nossa comida nós pagamos. Durante nossa estadia em Tessalônica, nunca comemos coisa alguma que o custo de alguém. Aí está a palavra de Deus, meu irmão. Pregador, membro, companheiro, pastor da Nova Aliança, pastores antigos, veja aí, ó. Paulo dizendo, nunca comemos coisa alguma às custas de alguém.
Esse exemplo nós, dos verdadeiros professores que anunciam a verdade, se aproveitarem de ninguém. Aleluia. Veja bem. Pelo contrário, trabalhamos arduamente, dia e noite, até exaltam tudo para não sermos um peso a ninguém de vocês. Ai, conselho de Paulo, hein? Ama o povo de Deus. Aí está a verdade. Nós até mesmo temos direito, disse o apóstolo São Paulo, tinha ter direito de receber salário. Claro que tinha. Mas assim não poderíamos ser um exemplo e modelo se recebesse esse salário. Não podia ser exemplo e nem modelo. Veja aí. A referência para vocês. Os que querem anunciar, referência para vocês, os que querem anunciar a verdade, precisam trabalhar. Ué, esse Paulo, onde é que apareceu esse Paulo aí, irmãos? Veja aí, 2 Tessalonicenses capítulo 3, o que ele diz? Veja aí na tua Bíblia. Aleluia. Precisamos trabalhar e não podemos viver na pregação. Da pregação. Por isso que sempre ensinamos a vocês. Se alguém não quiser trabalhar, também não pode comer. Paulo, você está ficando biruto, Paulinho. Se eu for fazer isso, então eu tenho que pegar uma enxada, uma profissão e mandar e dirigir uma igreja e também trabalhar. Mas é a verdade. É a verdade por quê? Por que vocês caem, o povo cai? Por causa que ficam só na coisa material. Digo isto, pois soube que algum de vocês alguns de vocês querem viver na verdade, não trabalham e ainda usam de roupas, alimentos, bens, dinheiros dos outros. Então estão se intrometendo no salário dos outros. Esses ordenamos em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso mestre ordenou, que vão trabalhar como os outros, para que possam comer o seu próprio pão. Quanto a vocês, fratres, sortes, nunca se canse de fazer o bem, certo? Se alguém não quiser os ensinos da verdade desta carta, abra os ouvidos aí, quem tem ouvido ouça. Se alguém não quiser, quanto a vocês, se alguém não quiser seguir os ensinos da verdade desta carta, evitai a ele. Olha aí, não ande com ele, para que fique envergonhado e não façam dele um inimigo. Não precisa fugir. Eu não quero ver esse homem, não quero ver essa Bíblia, não quero ver isso. Isso é inventa desse camarada. Não temos de ficar inimigo, parentes. Companheiro, para que medo da Bíblia e da palavra? Glória a Deus. Não precisamos ser inimigo, não vou mais na casa do seu Luiz, do irmão Luiz Leal. Mas corrijam para que enxergue o seu erro mal, que o próprio Criador da paz lhe dê a paz em todo o tempo, todas as formas. E eu, Paulo, escrevo esta saudação pelo meu próprio punho, como sempre faço para
autenticar minhas cartas. Aleluia! Glória a Deus por isso. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Esta é a leitura que eu estou lendo convosco nesta tarde. 2 Tessalonicenses 3 manda todos nós trabalhar para viver. Não precisa ficar desviado. Trabalhe e ame a palavra de Deus. E no capítulo 2 anteriormente fala que Jesus não virá sem que primeiro o homem do pecado apareça, depois ele virá. Então vamos se converter desses mau caminho, dessas coisas de querer comprar a salvação. E não tem como eles dar ouvido a esta verdade, a menos que Deus abra o caminho que nem abriu no caminho de Damasco para o próprio São Paulo. Que Deus tenha misericórdia do povo e de nós todos, em nome de Jesus. Amém. Minha saudação a todos.